Amém. Lembra que eu falei do batismo de imersão? Jesus fez essa comparação. Aqui Jesus está falando para os discípulos, né? Jesus tinha morrido já tinha ressuscitado, né, ao terceiro dia, e Jesus já estava perto de ir embora para o Pai, né? E ia capacitar os discípulos a fazer a obra, e agora era com os discípulos. Só que antes de Jesus ele ir para o Pai e voltar, a última ordenança que Jesus deixou para os discípulos foi: vai para Jerusalém, que lá tinha uma casa onde as pessoas oravam, cultuavam a Deus. Vai para Jerusalém e não saiam de lá, até que vocês recebam a promessa do Pai. Que promessa é essa? É o batismo com o Espírito Santo. Você vê que o batismo com o Espírito Santo é a promessa de Deus para o povo dele, né? É uma promessa do Senhor. Deus prometeu batizar todos com o Espírito Santo. Tem gente que tem dúvida: pastor, será que eu fui escolhida para ser batizada com o Espírito Santo? É claro que foi. A Bíblia diz que é uma promessa para todos. Deus prometeu para todos. A vontade de Deus é batizar todos. E nós vamos entender mais na frente a importância de nós ser batizados. Porque tem gente que deixa isso de escanteio. Só que nós vamos entender como é importante. Então aqui Jesus falou para os discípulos: fica em Jerusalém e espera a promessa do Pai, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, né? A promessa. Aí ele falou no versículo 5: porque na verdade João batizou com água. Ele deu um exemplo. João imergiu vocês na água, vocês foram mergulhados na água, mas em poucos dias vocês vão ser batizados no Espírito Santo, quer dizer, vocês vão ser imergidos no Espírito Santo, né? Vocês vão ser imergidos no poder de Deus. Então lembrando que o batismo é revestimento de poder. O que é revestimento? Revestimento é depois que o irmão vestir a camisa, eu pegar outra camisa e revestir de novo por cima. Então o poder de Deus, quando nós estamos revestidos com esse poder ele é sobre nós. Ele é sobre o seu espírito, sobre a sua alma e sobre o seu corpo. É um poder que anda sobre a nossa vida. É um poder que anda sobre nós. E se a gente olhar para a Bíblia, até o próprio Jesus ele foi também batizado com o Espírito Santo. A Bíblia fala lá no livro de João que quando Jesus ele foi ali batizado por João Batista, né, nas águas, quando ele saiu das águas, a Bíblia diz que o céu se abriu e veio uma pomba, né? Veio uma pomba, assentou sobre Jesus. E aí aquela pomba simbolizava o Espírito Santo. Então ela sentou sobre Jesus. E veio uma voz do céu e falou: esse é meu filho amado em que eu tenho prazer. Então aquilo ali simbolizava o batismo, né? O revestimento. O Espírito Santo veio sobre. Sobre quer dizer poder. Então se a gente olhar para a Bíblia, o próprio Jesus foi batizado. E no momento que Jesus é batizado ali, né, com o Espírito Santo, a Bíblia fala lá em Mateus que Jesus ele está passando perto. Olha para você ver como é o poder de Deus. Jesus está passando ali perto do mar da Galileia. A Bíblia diz que tinha um tanto de gente enferma ali, né? À sombra da morte, pessoas que iam morrer. Mas só de Jesus passar por ali, a Bíblia diz que as pessoas eram curadas. Por que elas eram curadas? Jesus não fazia oração, mas era a unção, era o poder que estava sobre ele, né? Curava aquelas pessoas. Então quando eu ando revestido com esse poder, eu ando revestido com essa unção, aonde eu passo, se tiver um enfermo, a unção toca e cura. A unção toca, liberta, toca e transforma. Nós temos exemplos bíblicos. A Bíblia fala de Pedro. O povo via que Deus era na vida de Pedro. A Bíblia fala que pegava o povo enfermo e colocava na sombra de Pedro para ser curado. Mas se era a sombra de Pedro que curava? Não, era o poder de Deus. Ele estava revestido com esse poder de Deus. Então as pessoas eram colocadas sobre a sombra e ficavam perto de Pedro, o poder tocava neles e curava. Outro exemplo é o apóstolo Paulo. Tem gente que questiona, eu já vi muita gente: eu não faço isso aqui diariamente. Ungir uma toalha, né, dar uma toalha, porque eles não viram idolatria. Mas não é pecado eu ungir uma camisa, você levar para sua casa, né, dar ao seu marido que não tem oportunidade na igreja. Não é pecado eu ungir, não é. É bíblico. Porque a Bíblia diz que o Paulo pegava uns aventais, ele consagrava, colocava nos enfermos e enfermos eram curados. Então se está na Bíblia, eu creio. Tem gente que fica questionando: o pastor unge da toalhinha, às vezes exagera, né? Se eu ficar dando a tudo, aí vira idolatria. Está dando para entender, né, gente? Mas se eu consagrar em uma situação, chegar ao pastor, você unge assim, eu unge. Pode consagrar no santo, ela é transferível e Deus abençoa. Então assim, esse poder, meus irmãos, é importante. O milagre acontece por causa do poder de Deus. Se a gente olhar no Antigo Testamento, nós vamos ver que Moisés, né, ele abriu o mar vermelho. Como que foi que Moisés abriu o mar vermelho? Ele tocou com um cajado na água. Mas será que era aquela vara, aquele pau que fez a água se abrir? Não. Era o poder de Deus que estava sobre Moisés, veio sobre aquela vara
quando ele toca na água, o poder de Deus toca na água e as águas se abrem. Então assim a gente vê a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. E Deus quer isso para todos. Deus ele quer esse poder para mim e para você. A promessa é para todos. Então o batismo é um revestimento. Jesus lá em Lucas, está dando para entender, gente? Glória a Deus. Lá em Lucas capítulo, quer ver? Ó, Jesus vai falar sobre isso. Deixa marcadinho em Atos, você voltar rapidinho. Abre lá para mim Lucas. Se não estiver dando para entender, me fala, viu? Lucas capítulo, deixa eu ver se é o capítulo 6. É Lucas 4,18. Volta nos evangelhos aí. Lucas capítulo 4, no versículo de número 18. Aqui nós só estamos entendendo o que é o batismo do Espírito Santo, amém? Depois eu vou explicar para que serve, para que a gente tem que ser batizado, o que faz na nossa vida, que é só para a gente entender o significado do batismo. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 4, no versículo 18. Lucas 4, 18. Louvado seja Deus. Lucas está depois de Marcos. Você encontrar Mateus, você vai achar 18, versículo 18. 4, 18. Lucas está antes de João. Você voltando a Atos para trás, você vai encontrar Lucas. 18. Ó, capítulo 4, versículo 18. Marca o versículo 18 aí. Jesus vai falar exatamente sobre o poder que era sobre a vida dele. Ele está falando do batismo do Espírito Santo. Versículo 18 ele fala assim, ó: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Versículo 19: a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha o que Jesus falou aqui. Ele falou sobre o batismo. Ele falou a importância do batismo. Para que servia? Ele falou que ele entrou dentro da sinagoga, que era o lugar onde era ensinada a palavra de Deus, era a igreja naquelas épocas. E ele entrou, ele abriu o livro de Isaías e falou assim, ó: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele não falou que é em mim. Uma coisa é o Espírito Santo estar dentro de você, e outra coisa é ele vir sobre você, né? Tem gente que fala, pastor, então eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu vou para o inferno? Eu não sou batizado com o Espírito Santo, então eu não sou salvo? Não. O Espírito, ser batizado com o Santo não é para salvação. Ser batizado com o Espírito Santo é para um propósito, é para uma capacitação. Nós vamos entender já, né? É um revestimento de poder. Agora a salvação nós recebemos quando nós aceitamos Jesus. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, batizou nas águas, arrependeu dos seus pecados, você é selado com o Espírito Santo. Ele vem morar dentro de você. Você se torna um só com Ele, né? Você foi selado. O que é o selo? O selo é como se eu comprasse uma vaca, pegava lá e colocava o ferro lá, ela fosse onde é que tivesse, tinha o meu ferro lá, de onde? Está lá o selo. Então vocês foram selados. Vocês têm o selo. Vocês são de Deus. Então, não é porque eu não fui batizado que eu não sou salvo. Eu não sou salvo, eu tenho o Espírito Santo. Tem gente que pensa que não fala língua, não tem o Espírito Santo. Pensa que não foi batizado, não tem. Tem sim o Espírito Santo. Agora aqui Jesus está falando no propósito do poder. Para que serve o poder? É uma capacitação. Jesus fala, o Espírito é sobre mim. Quer dizer, eu fui batizado com o Espírito Santo, só que para um propósito. Para quê? Para evangelizar, para curar, para libertar os oprimidos, né? Para pregar a palavra. Ele fala para que serve esse poder. Então, o batismo com o Espírito Santo na nossa vida é uma capacitação de Deus na nossa vida. Vai nos capacitar mais, né? Vai nos tornar mais fervorosos, vai nos empoderar. A nossa vida não vai ficar mais aquela vida cansada, aquela vida desanimada, aquela vida pensando em parar, pensando em... Não, a nossa vida vai ser aquela vida fervorosa, aquela vida de fogo, aquela vida que você vai ter prazer, você vai ter vontade de orar para o enfermo, você vai ter vontade de orar pelas pessoas. Tudo vai mudar na sua vida, tudo vai fluir, porque o poder de Deus vai te capacitar para isso. Então, a importância de nós sermos batizados com o Espírito Santo é para isso. Então, Deus tem essa promessa para todos, né? Para esse propósito, nos capacitar. E desde o Antigo Testamento, Deus vem falando nessa promessa. Se você quiser marcar, não quiser, ou gravar na mente, Joel capítulo 2, versículo 28. Está lá no Antigo Testamento. Antes de Jesus ele vir, lá o profeta Joel profetizou, Deus falou assim, e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos vão profetizar, os velhos vai sonhar, os mancebos vai ter visão. Então ali era uma promessa que o profeta
ela tinha profetizado há muito tempo atrás, antes de Jesus nascer de Maria, que Deus iria derramar o poder dele sobre a vida das pessoas. Então essa é a promessa de Deus para nós. Então o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder. É o poder de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Né? Por exemplo, quando eu sou batizado do Espírito Santo, eu recebo os dons, né? No batismo do Espírito Santo. Eu recebo os dons, né? O Espírito Santo ele me dá os dons. Então por que Jesus falou para os discípulos? Ajunta as coisas, vamos voltar lá em casa agora. Para não entender, gente. Se não tiver, fala, por favor, viu? Quer ficar alguma dúvida, pergunta. Eu falo demais, vamos pro princípio. Atos capítulo 1. Olha, aqui nós vamos entender o propósito do batismo na vida dos discípulos. Nós já entendemos que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Né? É o poder de Deus sobre nós. É uma capacitação. É Deus nos capacitando, né? Através do poder. Agora nós vamos entender por que Jesus estava tão preocupado nos discípulos ser batizados com o Espírito Santo antes, né, de sair dali. Jesus falou, fique em Jerusalém e espera a promessa. Jesus falou para eles, espera, não sai sem a promessa cumprir. Não sai sem receber a promessa. Jesus estava preocupado deles não saírem sem receber. Por quê? Porque Jesus tinha escolhido os discípulos para fazer a obra. E se quando eu recebo o batismo do Espírito Santo, eu recebo os dons, como que eles iam fazer a obra sem os dons? Porque os dons na nossa vida é como se fossem as ferramentas. É a mesma coisa eu tiver um terreno e eu quiser fazer uma plantação e ali está cheio de mato. Aí eu vou e chamo 5 pessoas e falo, ó, Rafael, Zenário, Manalva, Marinesa, vai lá cuidar da roça para mim. Aí eu não dou foice, não dou enxerga, não dou nada. Vocês vão fazer o que lá? Você vai falar, ué pastor, nós temos que trabalhar, mas não tem a ferramenta, não tem como vocês fazerem nada. Então como que eu vou fazer a obra de Deus sem a ferramenta? A ferramenta é os dons. Nós precisamos dos dons. É os dons. E a Bíblia fala dos dons, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. A Bíblia fala dos dons do Espírito, fala de 9 dons. Lá fala que os dons do Espírito é a profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento espiritual, dons de língua, dons de interpretação de língua. Lá fala dons de curar, dons de maravilhas, dom da fé. São os 9 dons do Espírito, né, que tem, que Deus distribui para a igreja. É os 9 dons que Deus quer distribuir sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Então, se Deus me escolheu com um propósito, Ele tem que me dar a ferramenta. Então, Jesus estava fazendo o quê? Estava preparando os discípulos para receber aquela ferramenta, né, para eles ir trabalhar na obra. E Jesus falou aqui no versículo 5 do capítulo 1, ó, presta atenção. Versículo 8, quer dizer, versículo 8, presta atenção, fala assim, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus falou que é por isso, vocês vão receber a virtude, é o poder do Espírito que vai vir sobre vocês. E aí vocês vão ser as minhas testemunhas. O que é testemunha? Era testificar tudo que Jesus fez. Por exemplo, eu sempre coloco Deus na parede com isso. Eu falo, Deus, se o Senhor me chamou para pregar, e se eu prego, o Senhor cura, tem que curar. Se o Senhor me chamou para pregar, para libertar, se eu prego, o Senhor liberta, tem que ter libertação. Porque eu sou testemunha de Cristo. Não tem como eu pegar uma palavra, se a Bíblia é viva, como que eu penso? Se a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, se eu estou pregando que Deus vai te prosperar, Ele não tem que te prosperar. Então é o que? É testemunho da palavra. Então Jesus falou para os discípulos ia ser testemunha dele. Não tinha como os discípulos ser testemunha de Jesus se eles não tivessem os dons. Não tinha como eles ser testemunha. Porque eles iam falar, Jesus cura, mas ia passar perto do aleijado ia ficar aleijado. Jesus liberta, ia passar perto do endemoniado ia ficar endemoniado. Jesus prospera, ia passar perto da pessoa, a pessoa ia ficar na miséria. Não estava testemunhado, Jesus falou, vocês vão ser minha testemunha. Quer dizer, vocês vão pregar e tudo vai acontecer. Então a palavra tem poder, eu prego e tem que acontecer, acontece através do quê? Dos dons. Então a preocupação de Jesus é o quê? Não saia antes que vocês sejam batizados. O propósito do batismo era ser revestido de poder e receber os dons espirituais. E a gente vai ver, né, no capítulo 2 que eles estavam todos ali reunidos
né, onde eles esperavam aquela promessa se cumprir na vida deles, e aí eles foram batizados com o Espírito Santo. Está dando para entender, gente? Alguma pergunta? Quem tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Glória a Deus. Então, o que é o batismo? Revestimento de poder. Guarda isso, batismo é revestimento de poder. É Deus, é o poder de Deus sobre a minha vida. Fui batizado, recebi o poder. Eu tenho esse poder. Vocês veem que às vezes eu pego aqui, eu nem ponho uma pessoa, eu falo, vai cair. Às vezes eu fico fazendo assim, vocês já reparou? Porque da minha mão sai o poder de Deus. E Deus vai tocando. Às vezes a pessoa está aqui, eu só faço aqui e só cai. Porque é o poder de Deus que toca. O poder está sobre mim. Então o batismo é revestimento de poder. Para que serve o batismo? Para que Deus batiza com o Espírito Santo? Para um propósito. Ele te batizou com um propósito. Porque tem gente que pensa assim, eu tenho que desligar com o pastor, vim aqui expulsar um demônio, não quero nem isso. Infelizmente os profetas de hoje não ensinam, porque os pastores querem o povo assim, debaixo da asa deles. Dependente deles. Tem igreja que é só o pastor. A pessoa não pode orar, não pode evangelizar, é só o pastor. Só que não é assim. Deus deu os dons para quem? Se Ele te deu os dons, você precisa de mim para quê? Se você for batizado no Espírito Santo, para que você precisa de mim? Você tem um dom de cura, você tem um dom de libertação. Você pode para a mão falar, demônio, pega a sua bagagem, sai da minha casa, vai embora. Pronto, expulsar. Aí eu vou ter que sair daqui para não estou falando do povo. Mas assim, às vezes os pastores ensinam quem é que o povo fica dependendo dele. Sabe? É igual eu conheci uns pastores mesmo, que os pastores pôs na cabeça do povo. Um dia eles colocou na cabeça do povo que Deus só falava com eles. Dentro de Mato Verde. Não falava com ninguém, não, só com os dois. Eu falei, que demônio é esse? E o povo só vindo, o pastor olha para ver o que Deus fala. Eu falei, mano, Deus fala que você também. Você tem o mesmo Espírito que eu tenho? Você tem o mesmo Deus que eu tenho? Deus revela para você também, mano. Deus vai mostrar para você também. Então a gente tem que ser dependente, sabe de quem? Do Espírito Santo. Nós temos que ser dependente de Deus. Não é do ser humano dessa terra. Claro que tem homens de Deus que a gente admira, a gente precisa de uma oração, de uma ajuda, mas dependente é do próprio Espírito Santo. Tem hora que minha esposa vai estar sozinha, ela vai ter que se virar. Vai ter que orar, vai se bater de frente com o demônio. E se você estiver num lugar que não tiver sinal para ligar para mim e manifestar um demônio, o que você vai fazer? Você vai sair correndo? Tem que orar. Então assim, é para isso que Deus chamou. Todo mundo tem esse propósito, todo mundo tem esse chamado. Todo mundo deve fazer algo para o Senhor, né? Algum dom Deus te deu para você poder usufruir. Então aqui, nós entendemos que esse guarda é o revestimento do poder. Nós somos batizados com um propósito, né? Estamos revestidos com esse poder para um propósito, né? E agora nós vamos entrar no assunto. Quem que é batizado e quem não é? Como que eu vou discernir isso? Quem foi batizado com o Espírito Santo? Quem não foi batizado com o Espírito Santo? Olha, para saber quem foi de forma profunda, tem duas coisas. Ou a pessoa tem discernimento espiritual, eu tenho discernimento, eu discerni se é um demônio, esse dia mesmo eu fui orar, não era demônio. Demônio disfarçando o Espírito Santo. A gente tem que olhar, ter discernimento se é o Espírito Santo, se não é. O diabo também é sujo. Ou então, a própria pessoa que recebeu esse poder e sentiu. Ela pode falar, porque eu baseio com o Espírito Santo, eu não vou conseguir te explicar de forma profunda. É só você ter uma experiência para saber o que é isso aí. Quem já recebeu sabe como que é maravilhoso, não sei nem explicar. Né? Então assim, é difícil a gente deduzir. Só que a Bíblia mostra um sinal. Quem que é batizado com o Espírito Santo. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, quando eles estavam lá, qual que foi a evidência? Eu quero que vocês leiam comigo, para a gente saber quem que é batizado. Olha o que mostrou que eles foram batizados com o Espírito Santo. Nós vamos ler Atos capítulo 2, passem a página para frente. Vai lendo aí. Eu vou lendo e vocês vão seguir, tá bom? Porque senão virem boleiros, ler mais rápido, ler mais devagar. Tem uns que é bom de leitura demais. Eu mesmo sou ruim. Posso ler? A palavra fala assim, ó. E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles, olha o que é que foi visto, marca e caneta. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Foi visto línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala que eles estavam reunidos. Não foi um vento, viu? Eu já vi muitos pastores pregando. Não veio um vento, não foi vento, não. Não tem que prestar atenção na Bíblia. Por isso que eu analiso todos os pontos para mim não pregar de forma errada. Eu procuro, a minha esposa sabe, para mim trazer uma mensagem pregar para vocês, você pode dizer que eu já fucei ela e estudei todo jeito, para não ver se eu preguei errado. Porque se vocês fazem uma pergunta difícil, eu tenho que se virar. Então aqui não foi um vento, foi um som de um vento. É diferente, não é? Um vento para um som de um vento, só foi um barulho. Não houve a ventania para soprar. Então foi um som de um vento que veio do céu, um barulho. E a Bíblia diz que encheu toda a casa esse barulho e pousou língua repartida com luz de fogo na cabeça de cada um deles. E ali todos começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então qual que foi o sinal ali que eles foram revestidos com o poder de Deus? Que eles foram batizados do Espírito Santo? Foi o que, gente? As línguas. Esse foi o sinal. Então a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, né? É eu orar em línguas. Esse é um dos sinais que comprova que eu de fato fui batizado com o Espírito Santo. Agora você fala, pastor, então eu que recebo o poder me falando, então não fui batizado? Não, calma, vou explicar também por que você não fala língua. Vou chegar nesse ponto, não mistura as coisas não, porque é muita coisa, eu estou tentando resumir aqui para entender.